Nem todos os horrores estão em filmes, alguns estão nas páginas da própria Bíblia. Juízes 19 é uma dessas histórias, e você não vai sair o mesmo depois de ouvir. Fique até o final deste vídeo e você vai entender por que essa história quase foi banida da Bíblia, o que ela revela sobre a decadência humana, e a chocante mensagem escondida que muitos nunca perceberam. Se você gosta de histórias bíblicas pouco conhecidas, impactantes e que fazem a gente refletir profundamente, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui a palavra é revelada sem filtros. O período dos juízes foi um dos momentos mais sombrios e caóticos da história de Israel, uma era marcada por instabilidade, idolatria, guerras internas e afastamento de Deus. Esse período começou após a morte de Josué, o sucessor de Moisés, e se estendeu até o surgimento da monarquia com o rei Saul. Estima-se que tenha durado aproximadamente 300 a 400 anos, entre 1375 a.C. e 1050 a.C. Com a morte de Josué, Israel ficou sem uma liderança central forte. Cada tribo começou a viver por conta própria, sem unidade nacional. A nação ainda estava se estabelecendo na Terra Prometida, cercada por povos pagãos que influenciavam negativamente sua fé e moral. Sem reis, sem profetas influentes e sem uma liderança espiritual consistente, o povo oscilava entre servir a Deus e mergulhar na idolatria. Esse padrão gerava um ciclo que se repete ao longo de todo o livro de Juízes. Paz e prosperidade, o povo serve a Deus por um tempo. Rebeldia, com o tempo, esquecem do Senhor e seguem deuses pagãos. Consequência, Deus permite que sejam oprimidos por nações inimigas. Clamor, o povo se arrepende e clama por libertação. Libertação, Deus levanta um juiz, um líder militar e espiritual, para libertá-los. Repetição, após a morte do juiz, o povo volta ao pecado, e o ciclo recomeça. Os juízes não eram reis, muitas vezes, nem líderes religiosos formais. Eram homens e mulheres escolhidos por Deus para liderar Israel em tempos de crise. Alguns deles eram guerreiros, outros eram profetas, e outros, líderes civis. Entre os mais conhecidos estão Débora, uma profetisa e única juíza mulher. Gideão, que venceu um exército com apenas 300 homens. Sansão, famoso por sua força sobrenatural. Jefté, conhecido por seu voto trágico. Esses líderes foram levantados por Deus, mas nem sempre eram exemplos morais. Muitos tinham falhas sérias, o que revela o estado espiritual crítico da nação. Essa frase aparece várias vezes no livro de Juízes e resume bem a anarquia moral e espiritual da época. O povo já não seguia a lei de Deus, e a ausência de liderança resultava em decisões egoístas, violência e decadência. Esse ambiente desgovernado é o pano de fundo para a história brutal e chocante de Juízes 19, que você verá a seguir. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Essa frase é a chave para entender todo o livro de Juízes. Ela não é apenas uma descrição política, mas um retrato espiritual e moral do caos que dominava Israel na época. Na superfície, parece apenas uma observação: Israel ainda não tinha um rei humano. Mas, na verdade, essa frase tem duas camadas de significado. Política: Israel era uma confederação de tribos, sem unidade nacional e sem uma liderança central. Não havia rei, exército regular, nem sistema de justiça estruturado. Espiritual: mais importante do que a ausência de um rei humano era a rejeição da soberania de Deus. O verdadeiro rei de Israel era o Senhor, mas o povo havia deixado de reconhecê-lo. Ou seja, não havia rei porque Israel havia rejeitado o próprio Deus como rei. Essa parte revela o colapso ético e espiritual da nação. Sem uma referência moral externa, como a lei de Deus, as pessoas começaram a agir segundo o que sentiam ser certo. Esse é o coração do relativismo moral, quando a verdade é substituída pela opinião, e a justiça pela conveniência. O problema aqui não era a liberdade de escolha, mas a rebelião contra os padrões divinos. Essa postura levou o povo a cometer atrocidades como veremos em Juízes 19 e ainda achar que estavam agindo corretamente. Quando uma sociedade rejeita a autoridade de Deus, o que sobra não é liberdade, é caos. Quando cada um define sua própria verdade, a justiça morre, e o mal se disfarça de autenticidade. A repetição dessa frase no livro de Juízes funciona como um refrão sombrio que ecoa o colapso espiritual de Israel. Ela prepara o terreno para o desejo do povo de ter um rei, mas mesmo isso acabaria se tornando um problema quando eles pedem um rei como as outras nações, rejeitando Deus mais uma vez, 1 Samuel 8. Essa frase também é um espelho do nosso tempo atual.
onde muitos desprezam princípios eternos e vivem conforme suas próprias regras. Durante o período dos juízes, Israel mergulhou em uma espiral de decadência espiritual. O povo que um dia viu o mar se abrir, que recebeu maná do céu e ouviu a voz de Deus no Sinai, agora vivia como se ele nunca tivesse existido. Israel esqueceu da aliança. Esqueceu dos mandamentos. Esqueceu das promessas. O povo se misturou com as culturas pagãs ao redor, adotando seus deuses, costumes e pecados. A idolatria passou a ser comum, os altares a Baal e Astarote se multiplicaram, e o nome do Senhor foi deixado de lado. A idolatria em Israel não era apenas espiritual, ela vinha acompanhada de imoralidade sexual, sacrifícios humanos e injustiças sociais. Sem uma liderança que os lembrasse da lei de Deus, o povo começou a tratar o pecado como algo normal. Havia corrupção entre os levitas, como em Juízes 17 e 18. Havia abusos e violência entre as tribos, como veremos no caso brutal de Juízes 19. E o mais assustador, ninguém parecia se importar. Era como se a consciência do povo estivesse cauterizada. Quando o povo rejeitou a autoridade de Deus, caiu no relativismo absoluto. Já não havia certo e errado, havia apenas opinião, conveniência e sobrevivência. Isso levou a uma sociedade brutal, egoísta e espiritualizada apenas de fachada. Israel ainda falava em Deus. Ainda fazia sacrifícios. Ainda carregava a arca da aliança. Mas tudo isso era forma sem essência. A fé virou tradição. O culto virou rotina. E o pecado virou estilo de vida. Como diz o profeta Isaías, mais tarde: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. A situação espiritual de Israel era tão grave que Deus, em muitos momentos, se retirou e os deixou colher as consequências de suas escolhas. Esse abandono divino não era crueldade, era juízo. Era um chamado ao arrependimento. E é nesse cenário sombrio e quebrado que acontece uma das histórias mais perturbadoras e trágicas da Bíblia, Juízes capítulo 19. O período dos juízes foi marcado pela ausência de uma liderança centralizada e pela falta de um temor genuíno a Deus, o que resultou em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. A combinação dessas duas ausências levou o povo a se desviar completamente de seu propósito e da vontade divina, entrando em um ciclo de destruição e desespero espiritual. Quando Josué morreu, Israel entrou em um período de vazio de liderança sólida. Não havia reis ou figuras com autoridade para conduzir a nação, o que resultou em uma falta de direção espiritual e moral. Sem a presença de um líder forte e devoto que os guiasse, o povo se viu órfão de direção divina. A função de juízes não era substituir a liderança de um rei, mas atuar de forma episódica e pontual, apenas nos momentos de crise. Esses juízes eram levados por Deus, mas sua liderança não era permanente. O fato de Deus levantar juízes esporadicamente mostra o quão fragmentada e instável estava a liderança de Israel. Além disso, a morte de cada juiz frequentemente resultava em um retorno à idolatria e ao caos. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21:25. O temor a Deus era o alicerce sobre o qual Israel deveria viver, mas ao longo do período dos juízes, esse temor foi substituído pela autossuficiência e pelo relativismo moral. O povo, sem uma liderança que o lembrasse da santidade de Deus, perdeu completamente a reverência pelo Senhor e começou a buscar seus próprios caminhos. A idolatria se espalhou por todo o território. Os israelitas começaram a adorar deuses estrangeiros como Baal e Astarote, se esquecendo de sua aliança com o único Deus verdadeiro. A falta de temor a Deus também se manifestou em práticas imorais, como sacrifícios humanos e a permissividade com o pecado, que tomaram conta das tribos. Israel, que antes havia sido separado para viver de maneira diferente, agora estava mergulhado nas mesmas práticas pecaminosas dos povos ao seu redor, sem qualquer arrependimento ou consciência do pecado. Sem uma liderança constante e sem a reverência a Deus, o povo de Israel passou a viver segundo seus próprios critérios de moralidade e justiça, o que resultou em um relativismo espiritual. Cada pessoa agia conforme seu próprio entendimento, sem se importar com as leis divinas. A ausência de disciplina espiritual levou ao desrespeito das leis de Deus, como a violação do mandamento de não fazer imagens esculpidas e a falta de obediência à lei mosaica. O povo de Israel foi afastando-se da verdade divina, ao fazer isso, se tornou mais vulnerável à corrupção moral e espiritual. O mais trágico de tudo isso é que a ausência de liderança e a falta de temor a Deus não afetaram apenas o campo espiritual, mas também o campo social e político de Israel.
O povo começou a viver sem unidade, e a nação foi dilacerada por conflitos internos. A violência e os abusos se tornaram comuns, como vemos no caso de Juízes 19, onde a falta de moralidade e liderança resulta em um crime horrível. O tecido social de Israel foi destruído, e a decadência moral não encontrou limite, até que a nação finalmente clamou a Deus por misericórdia. Essa falta de liderança e temor a Deus no período dos juízes é um aviso claro para qualquer nação ou indivíduo. Quando Deus é ignorado, e a liderança é fraca ou ausente, o que resta é o caos moral, o sofrimento e o afastamento do propósito divino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Sem ele, qualquer nação ou pessoa está fadada à destruição. Israel, na época dos juízes, experimentou isso de forma visceral. Essa ausência de liderança e temor a Deus é o que realmente prepara o cenário para as tragédias que vemos nos capítulos finais do livro de Juízes, como a horrível história de Juízes 19, que revela a depravação total e a tragédia social resultantes de uma nação sem direção divina. O levita é o protagonista trágico desta história, um homem que, por sua posição religiosa, deveria ser um exemplo de moralidade e devoção a Deus, mas que, na prática, é implicado em decisões questionáveis que contribuem para o desfecho catastrófico da narrativa. Ele é descrito como alguém de alta linhagem sacerdotal, possuidor de uma esposa concubina, com quem tinha uma relação tumultuada, pois a concubina o abandona e volta para a casa de seu pai. A história revela um levita que está buscando reconciliação com sua concubina, indo até a cidade de Belém, onde ela se encontrava, para trazê-la de volta. Apesar de sua posição religiosa, suas escolhas não demonstram um homem sábio ou piedoso. Ele é passivo em sua relação com a concubina e toma decisões imprudentes que culminam em uma tragédia. O levita é responsável por levar a situação ao ponto de ruptura. Ele não apenas falha em proteger sua concubina, mas também toma decisões egoístas e impensadas ao longo da narrativa. Sua atitude passiva diante da violência e da injustiça é um reflexo da falta de liderança e temor a Deus que permeia toda a nação na época. A concubina do levita é uma figura silenciosa, mas crucial, cuja dor e sofrimento são o catalisador para o horror da história. Ela vive sob uma relação desigual. Ao longo do relato, a concubina decide fugir de sua casa devido a maus tratos, buscando refúgio na casa de seus pais em Belém. A concubina representa a vulnerabilidade das mulheres na época de Juízes, quando os direitos eram profundamente desiguais e a mulher não tinha a proteção que deveria ter em uma sociedade que deveria ser guiada por princípios divinos. Sua situação é desesperadora. Após ser abusada e violentada por homens da cidade de Gibeá, ela é devolvida sem vida ao levita. A tragédia da concubina é o ponto de virada que expõe a decadência moral e espiritual de Israel. Sua morte é um reflexo de uma sociedade sem temor a Deus e sem justiça. Ela se torna, na história, uma mártir das falhas humanas e do fracasso coletivo em viver segundo os preceitos divinos. Os homens de Gibeá são os agressores e responsáveis pela violência contra a concubina, representando a extrema depravação moral e o colapso da sociedade israelita. Eles são descritos como homens perversos da tribo de Benjamim, conhecidos pela violência e corrupção. Sua conduta é uma clara representação de um povo que se afastou completamente dos valores de Deus, praticando atos abomináveis. A cidade de Gibeá se torna um símbolo de iniquidade em toda a história de Israel, um lugar onde os homens estavam dispostos a abusar e assassinar sem qualquer remorso ou arrependimento. Após cometerem a violência, eles não demonstram arrependimento, e a atitude deles apenas reflete a falta de justiça e de moral que tomou conta do povo. Eles são a personificação da violência e do pecado que se infiltraram em Israel, agindo como se não houvesse leis ou limites para suas ações. Eles catalisam a tragédia que leva à guerra civil, Juízes 20, pois o levita, ao ver o corpo da concubina, toma uma atitude desesperada de dividir o corpo dela em partes e enviá-las a todas as tribos, o que provoca uma reação violenta. Este ancião é o hospedeiro que recebe o levita e sua concubina quando eles buscam abrigo em Gibeá. Embora ele seja descrito como hospitaleiro, a sua conduta é desprezível. Ele não é capaz de proteger o levita e a concubina quando os homens perversos de Gibeá chegam para cometer o crime. Em vez de interceder, o ancião oferece sua própria filha e a concubina do levita, permitindo que elas sejam entregues aos agressores. Ele demonstra uma total falha de moralidade e falta de coragem diante da injustiça e da violência. O ancião representa a falta de liderança moral e o desespero de uma sociedade que se acostumou com a corrupção e a violência.
Ele é mais uma prova de como o medo e a falta de convicções espirituais podem corromper uma pessoa que, embora tenha a aparência de um bom cidadão, se torna cúmplice de um ato horrível por não agir corretamente. Após o crime cometido pelos homens de Gibeá, o levita envia as partes do corpo de sua concubina às tribos de Israel, provocando uma reação nacional. Os líderes das tribos de Israel, ao verem o horror da situação, decidem se unir em uma coalizão para buscar justiça contra a tribo de Benjamim. A resposta das tribos de Israel é um reflexo da solidariedade e justiça divina. Elas se unem para punir os culpados e restaurar a ordem, embora isso leve a um conflito sangrento e trágico, a guerra civil contra Benjamim. Os israelitas, ao responderem ao crime de Gibeá, mostram que mesmo em tempos de anarquia espiritual, ainda existia um desejo por justiça e ordem, mas essa busca por justiça também mostra como a decadência moral e a violência já haviam tomado conta do povo. Esses personagens formam a espinha dorsal de uma história que serve como um aviso sobre a consequência da ausência de liderança espiritual e da falta de temor a Deus. Eles personificam, em diferentes graus, a decadência moral de Israel e são peças-chave no ciclo de destruição e arrependimento que marca o livro de Juízes. A história começa com um grito silencioso de desespero. A concubina, cansada da violência e negligência do levita, faz uma escolha dolorosa. Ela foge para a casa de seu pai, na cidade de Belém. O que deveria ser um refúgio seguro, longe da dor, acaba sendo apenas um lembrete da solidão emocional e do abandono que ela viveu na relação. Ela não encontra paz, apenas afastamento. E a mulher o deixou e foi-se à casa de seu pai, em Belém de Judá. Juízes 19:02. O levita, tomado por uma mistura de arrependimento e orgulho, decide ir até Belém para trazer a concubina de volta. Sua decisão não é movida pela verdadeira compaixão ou arrependimento genuíno, mas por um desejo egoísta de recuperar o que ele considera ser seu. Ele viaja sozinho, ignorando o verdadeiro custo emocional de sua busca. O levita e a concubina chegam a Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim, em busca de abrigo. Ao entrar na cidade, encontram-se com um homem idoso que, movido pela tradição, oferece hospedagem e segurança para a noite. O velho, embora disposto a ajudar, se vê impotente diante da loucura e depravação que toma conta de sua cidade. Naquele momento, a hospitalidade se torna um último reflexo de bondade e honra em um mundo que já perdeu o respeito pela vida humana. No entanto, a bondade do velho não pode deter o que está prestes a acontecer, pois ele, como todos os outros, já está enraizado em uma sociedade de decadência moral. O homem, vendo o levita e sua concubina, lhes ofereceu hospedagem em sua casa, sem saber o que aguardava. A noite chega, e os homens perversos de Gibeá, corrompidos pela idolatria e pelo pecado, cercam a casa do velho, exigindo que o levita seja entregue a eles. Eles não procuram apenas fazer mal a um homem qualquer, eles buscam humilhar, destruir e violentar. O levita, diante dessa ameaça, não se opõe. Em vez disso, ele entrega a concubina, uma mulher indefesa, para proteger a si mesmo. O ato é uma demonstração de covardia e egoísmo, um reflexo de um homem que, apesar de sua posição religiosa, perdeu toda a dignidade e moralidade. Ele a entrega como um sacrifício, sem sequer imaginar o peso da decisão. Eis que chegaram os homens de Belial, rodearam a casa, e disseram: Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Juízes 19:22. O que se segue é uma noite de tortura e humilhação para a concubina. Ela é abusada e violentada pelos homens de Gibeá até a morte. O seu corpo, despedaçado e marcado pela violência, é deixado na porta da casa. Não há ninguém para defendê-la. O levita, seu próprio protetor, já abandonou a própria sorte. No amanhecer, ela é encontrada com os últimos vestígios de vida ainda em seu corpo, caída aos pés da porta, um reflexo trágico da brutalidade humana. Ela não recebe nenhum tipo de misericórdia. Não há gritos de justiça, não há clamor por compaixão. Apenas o silêncio da indiferença, e a morte sem redenção. Quando o levita encontra sua concubina morta, ele não se deixa abater por tristeza ou arrependimento genuíno, mas sim por um impulso vingativo e violento. Ele divide o corpo da mulher em 12 partes, enviando-as para as tribos de Israel, usando a morte dela como um grito desesperado de alerta. Esse ato, grotesco e impessoal, serve como uma chamada à ação para as tribos de Israel, mas também revela o vazio emocional do levita. Sua reação não é de arrependimento profundo ou de dor pela perda, mas de um uso instrumental da tragédia para gerar mobilização política e militar. Ele transforma o sofrimento da concubina em um instrumento de guerra e vingança.
E tomou a concubina e a dividiu em 12 partes, e enviou por todo o território de Israel. Juízes 19:29. A história da concubina de Gibeá é uma tragédia em vários níveis: social, moral e espiritual. A ausência de liderança, a covardia do levita e a violência brutal contra a mulher são a expressão do colapso moral de uma sociedade. No entanto, há algo ainda mais profundo na dor dessa mulher. Ela não é apenas uma vítima de abuso, mas também um símbolo de um povo que perdeu o temor a Deus. A reflexão que a história deixa é dura e necessária. Quando as leis divinas são ignoradas, quando a justiça é abandonada, as consequências serão devastadoras. A falta de liderança moral e a ausência de reverência a Deus podem levar até mesmo a um povo de fé a cometer atos de extrema crueldade. O que deveria ser uma história de redenção, na verdade, é uma chamada ao arrependimento e à reflexão profunda sobre como uma sociedade pode cair no abismo quando se afasta dos princípios de Deus. A tragédia de Juízes 19 serve como um alerta sombrio de quão profundamente uma sociedade pode cair quando se afasta de Deus. O relato nos mostra um povo que, embora tenha uma história rica de aliança com o Senhor, se deixou consumir pelo egoísmo, pela idolatria e pela violência, chegando ao ponto de cometer atos indescritíveis de crueldade e desumanidade. No período dos juízes, Israel estava sem uma liderança central, e a falta de temor a Deus era evidente. A ausência de um rei não era apenas um vácuo político, era, de fato, um vácuo espiritual. A perda do temor a Deus levou a uma moralidade relativa, onde cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. O povo de Israel estava tão afastado de Deus que não se importavam mais com os princípios divinos que haviam uma vez os guiado. Isso os desumanizou, tornando-os capazes de praticar atos terríveis sem remorso. Quando uma sociedade se afasta de Deus, ela começa a perder seu alicerce moral. As leis divinas, que deveriam ser o guia da justiça e da moralidade, são ignoradas, e a distorção do que é certo e errado começa a dominar. O que antes era impensável, torna-se possível. As vítimas deixam de ser respeitadas como seres criados à imagem de Deus e começam a ser tratadas como objetos, ferramentas ou até mesmo instrumentos de vingança. No fim, isso leva a uma decadência moral irreversível, onde a sociedade perde seu rumo, caindo em um abismo de violência, corrupção e desespero. O que é mais assustador nesta história não é apenas o crime cometido pelos homens de Gibeá, mas a falta de reação e a indiferença do povo em geral. Israel estava em um estado de decadência moral tão profundo que ninguém parece se importar com o que estava acontecendo. O próprio Levitas, figura que deveria ser um exemplo de moralidade e liderança, se mostrou covarde e egoísta, entregando sua concubina para salvar a si mesmo. A história revela como a falta de liderança espiritual e moral pode levar uma nação à desintegração. As tribos de Israel estavam tão fragmentadas e distantes de Deus que não havia mais um senso coletivo de justiça ou responsabilidade. A moralidade que deveria unir os filhos de Israel se perdeu em meio a interesses pessoais, e a solidariedade foi substituída pelo individualismo. A decadência moral de Israel é visível no fato de que o povo chegou a um ponto em que a violência sexual, o assassinato e a corrupção eram tratados como eventos comuns, sem que houvesse uma intervenção decisiva para corrigir esses males. A tragédia da concubina é apenas um reflexo de uma sociedade que se afastou tanto de Deus que se tornou irreconhecível, incapaz de discernir o bem do mal. O silêncio e a omissão dos justos são talvez os aspectos mais dolorosos dessa história. O levita, embora possuísse um certo status, não tomou uma atitude digna ou corajosa para defender sua concubina. Ao invés disso, ele a entregou aos homens de Gibeá, permitindo-lhe ser violentada e assassinada. Ele, então, usa sua morte como um meio de mobilizar as tribos de Israel para a vingança, mas não mostra verdadeiro arrependimento ou sofrimento pelo que aconteceu. Além disso, o velho hospedeiro, que poderia ter agido como um defensor, também se omite diante da situação. Ele oferece sua própria filha e a concubina do levita aos agressores, um gesto que apenas mostra o quão desesperada e corrompida estava a moralidade naquela sociedade. Ambos os personagens, que deveriam agir em defesa dos vulneráveis, falham em proteger as mulheres e, em vez disso, se submetem à pressão da violência. O silêncio dos justos é uma lição amarga. A passividade diante da injustiça pode ser tão destrutiva quanto o próprio pecado. Quando aqueles que têm a capacidade de fazer o bem se calam ou não agem, a sociedade perde seu equilíbrio moral e se afasta ainda mais de seus valores essenciais. O desamparo da concubina é um reflexo do fracasso coletivo da sociedade em proteger os mais vulneráveis, e isso é exacerbado pela ausência de ação dos justos.
Um dos aspectos mais perturbadores da história de Juízes 19 é como a vida humana é banalizada. A concubina, uma mulher que deveria ser tratada com dignidade e respeito, se torna um objeto para os interesses egoístas do levita e uma vítima das forças destrutivas de Gibeá. Sua morte não é tratada como um evento trágico, mas sim como um pretexto para a vingança. O levita, ao dividir seu corpo em partes e enviá-las pelas tribos, trata a tragédia pessoal como um ato político, desumanizando ainda mais sua morte. Além disso, a falta de compaixão e a indiferença da sociedade quanto ao sofrimento da mulher mostram como a vida humana se torna cada vez mais irrelevante à medida que a moralidade se deteriora. Quando a violência e a exploração se tornam normais, o valor da vida humana despenca. Isso acontece quando a sociedade se desvia dos princípios divinos que ensinam o valor da vida, a dignidade de cada ser humano e o mandamento de amar o próximo. Em Juízes 19, vemos uma sociedade que se acostumou com a violência, onde a morte de uma mulher não é sequer um choque, mas apenas mais uma tragédia dentro de um ciclo interminável de culpa, violência e imoralidade. A história de Juízes 19 é uma advertência cruel e realista sobre o destino de uma sociedade que se afasta de Deus. A decadência moral que vemos no livro não é algo que aconteceu apenas no passado, mas um perigo constante para qualquer nação que ignore os princípios divinos. O silêncio dos justos, a banalização da vida e a falta de liderança espiritual são sinais claros de que algo está profundamente errado. É um chamado ao arrependimento e à reflexão sobre o que estamos fazendo como sociedade. O levita, a concubina, o velho hospedeiro, e os homens de Gibeá são todos exemplos do que acontece quando nos afastamos da moralidade divina. O que começa como uma simples falha ética pode se transformar em uma tragédia coletiva, e a única esperança para a restauração é um retorno à justiça, compaixão e temor a Deus. A ação do levita, ao entregar sua concubina aos homens de Gibeá, gerou uma série de consequências que ecoaram por toda a nação de Israel, resultando em um clamor nacional. Quando ele dividiu o corpo da mulher em 12 partes e as enviou para as tribos de Israel, ele acendeu a indignação coletiva. O ato grotesco não foi apenas uma resposta pessoal à violência, mas uma tentativa de despertar os israelitas para o grave nível de corrupção e depravação que havia se instalado em Gibeá, por extensão, em toda a nação. A indignação gerada por esse ato chocante não foi limitada a uma tribo ou grupo de pessoas. Israel, como um todo, se uniu diante do horror de um crime tão brutal, e o levita, com seu gesto perturbador, causou uma reação em massa. A divisão do corpo da concubina serviu como um símbolo de clamor e alerta. A nação precisava agir. O levita, sem saber, incitou a ação de todos aqueles que ainda guardavam algum senso de justiça, e isso gerou um movimento unificado para trazer justiça e retribuição pela morte da mulher e pela atrocidade cometida. O clamor nacional não demorou a se transformar em uma ação coordenada contra os responsáveis pelo crime. As tribos de Israel se reuniram, convocadas pelo choque e pela indignação. A gravidade da situação levou os líderes das tribos a formar uma aliança para punir os responsáveis pela violência em Gibeá, que pertenciam à tribo de Benjamim. As tribos de Israel, agora unidas em um propósito comum, exigiram que Benjamim entregasse os criminosos que haviam cometido o ataque brutal contra a concubina. Porém, a tribo de Benjamim recusou-se a entregar os culpados, decidindo defender seus membros. Esse confronto entre as tribos de Israel e Benjamim marcou o início de um conflito aberto, onde a justiça pela morte da concubina se transformou em uma guerra interna devastadora. O cenário de guerra entre os próprios israelitas foi uma tragédia inusitada. Não se tratava apenas de uma vingança por um crime pessoal, mas de uma luta entre o bem e o mal, a justiça e a corrupção dentro da própria nação de Israel. O que era um ato de violência de um grupo específico se transformou em uma guerra civil que quase destrói uma das tribos de Israel. O confronto entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim não foi apenas uma disputa política ou territorial, mas uma verdadeira guerra sangrenta, com graves consequências. A nação de Israel, furiosa com a defesa dos criminosos de Benjamim, lançou uma campanha militar para punir a tribo. O confronto foi violento e destrutivo. Inicialmente, as forças de Israel venceram as batalhas contra os benjamitas, mas o custo foi alto, com grande perda de vidas de ambos os lados. A tribo de Benjamim, em resposta, lutou com ferocidade, mas as perdas foram imensas. No fim, quase toda a tribo de Benjamim foi destruída. Poucos homens sobreviveram, e a tribo ficou à beira da extinção. Apenas 600 homens benjamitas conseguiram escapar, e a tribo foi quase completamente erradicada, com as famílias sendo devastadas pela guerra.
O que começou como uma tentativa de buscar justiça pela violência contra a concubina transformou-se em uma catástrofe de consequências incalculáveis. Não apenas as vidas dos envolvidos no crime foram perdidas, mas a guerra interna quase destruiu uma das tribos de Israel, trazendo uma tragédia sem precedentes para a nação como um todo. Esse conflito, que culminou na quase extinção de Benjamim, serviu como uma advertência terrível sobre os perigos da divisão interna, da vingança sem sabedoria, e das consequências desastrosas de não resolver os conflitos com justiça e compaixão. A história de Juízes 19 e as subsequentes batalhas contra a tribo de Benjamim ilustram de maneira poderosa como a violência e a falta de liderança moral podem levar a consequências devastadoras. O desejo de vingança, embora movido pela indignação legítima, não resolve a raiz do problema, em vez disso, leva a uma espiral de destruição. A guerra interna que se seguiu não trouxe paz a Israel. Pelo contrário, esfacelou ainda mais a nação e quase resultou na extinção de uma tribo inteira. Essa narrativa nos lembra que justiça sem sabedoria, ira sem controle e vingança sem compaixão podem trazer consequências inimagináveis. Além disso, o episódio é um reflexo da natureza autodestrutiva que uma sociedade pode experimentar quando deixa de lado a unidade e os princípios divinos que governam suas ações. A tragédia de Juízes 19 e as guerras subsequentes são um grito urgente sobre a importância de agir com justiça, de preservar a unidade e de buscar a paz em tempos de conflito, sempre lembrando que a vingança pertence a Deus, e não ao homem. A história de Juízes 19 serve como um aviso sobre os perigos de viver sem direção espiritual. A nação de Israel estava em um período de caos moral e falta de liderança espiritual. A ausência de um rei, ou melhor, a ausência de liderança divina, levou o povo a agir segundo seus próprios desejos, sem buscar a orientação de Deus. O texto de Juízes 21h25 resume essa situação de forma sombria. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Sem a direção de Deus, a moralidade se torna fluida, e os valores absolutos são substituídos pela subjetividade. A sociedade se torna vulnerável a ações egoístas e violentas, como as que ocorreram em Gibeá. O perigo de viver sem direção espiritual é claro. Uma sociedade sem orientação divina caminha para a corrupção e desintegração, onde o mal não é mais reconhecido e a justiça se torna um conceito distorcido. O vazio espiritual deixado pela ausência de Deus cria um terreno fértil para a destruição e o sofrimento. O episódio de Juízes 19 também nos ensina sobre a urgência de não se conformar com o mal. Quando os israelitas tomaram conhecimento do crime cometido em Gibeá, sua reação foi a de unidade e indignação. No entanto, a história mostra que, mesmo com essa indignação, a passividade e a indiferença de alguns membros da sociedade permitiram que o mal se perpetuasse até o ponto de quase destruir uma tribo inteira. O que era necessário naquele momento não era apenas uma resposta emocional ao mal, mas uma ação firme e resoluta contra a iniquidade. No entanto, quando a tribo de Benjamim se recusou a entregar os culpados, o que deveria ter sido um ato de justiça se transformou em uma guerra devastadora. A história nos lembra que a conformidade com o mal ou a omissão diante da injustiça tem consequências profundas. A urgência de não se conformar com o mal é crucial para a preservação da justiça e da paz. A ineficácia da ação dos justos em Juízes 19 também serve como uma advertência. Quando o mal é ignorado ou abafado, ele cresce e contamina toda a sociedade. A indignação não é suficiente se não for acompanhada de ações concretas para corrigir o mal. Em meio ao caos e à violência descritos em Juízes 19, um dos maiores problemas é a falta de líderes justos e a ausência do temor a Deus. A tragédia de Gibeá não poderia ter ocorrido em uma sociedade justa e guiada por Deus, mas Israel estava num período de falta de direção e sabedoria. A ausência de liderança espiritual em Israel é uma das causas centrais da destruição que seguiu. Líderes justos são necessários para guiar o povo segundo os princípios de Deus e manter a paz e a moralidade. A história mostra que líderes que não temem a Deus falham em proteger o povo da injustiça e da violência. O levita, em vez de ser um exemplo de integridade e coragem, falhou em sua responsabilidade moral ao permitir que sua concubina fosse entregue aos agressores. O velho hospedeiro, em sua omissão, demonstrou como a falta de temor a Deus pode levar a decisões que desrespeitam a vida humana. O temor a Deus é a base de uma liderança justa, porque um líder que teme a Deus tem consciência da responsabilidade moral que carrega, e age para proteger os mais vulneráveis e garantir que a justiça divina seja cumprida. A história de Juízes 19 é um lembrete de que líderes que não vivem segundo a moral divina podem levar a nação à decadência.
Uma das grandes lições de Juízes 19 é que a Bíblia não esconde as falhas humanas, mas as usa para nos alertar e ensinar. A honestidade crua com que a Bíblia relata os erros e pecados de figuras como o levita e os homens de Gibeá nos mostra que as falhas humanas não devem ser ignoradas ou idealizadas, mas sim reconhecidas como alertas para os perigos do pecado. A Bíblia expõe as consequências de decisões erradas, como a entrega da concubina aos agressores, e a falta de ação moral diante do mal. Essas falhas são registradas não para glorificar o pecado, mas para nos ensinar sobre as consequências de viver longe de Deus. A Bíblia nunca nos esconde a natureza humana corrupta, mas nos convida a refletir sobre a realidade do pecado e a importância de agir com retidão. Além disso, o fato de a Bíblia expor essas falhas de forma tão explícita nos dá esperança e aprendizado. Assim como Deus lidou com o povo de Israel com justiça e misericórdia, Ele também nos oferece redenção e direção espiritual em meio ao caos e à falha humana. A exposição das falhas na Bíblia não é para condenação, mas para nos ensinar que, mesmo em nossas imperfeições, podemos aprender a viver segundo a vontade de Deus. Que a história de Juízes 19 nos sirva como um aviso urgente. Quando nos afastamos de Deus, a escuridão toma conta, e a destruição segue o caminho da indiferença e da omissão. Que nunca nos esqueçamos de que, em meio ao caos, a verdadeira justiça e paz só vem quando buscamos a direção divina e tememos ao Senhor. Curta o vídeo se esse conteúdo te fez refletir. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Deixe nos comentários o que você aprendeu com Juízes 19. Inscreva-se para mais vídeos com estudos profundos e impactantes da Bíblia.